Bem-vindos à emissão especial da Euronews, em direto do Parlamento Europeu em Bruxelas. Continuamos a acompanhar as eleições europeias para saber quem vai substituir Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão Europeia. Há 6 candidatos. Vamos responder às suas perguntas nesta edição especial de Raw Questions. Recebemos a candidata do Partido da Esquerda Europeia, Violeta Tomic. Hello, nice to meet you. Hello. Good to have you. And hello, audience. Take a seat there. Good evening. Welcome to the program. Right, you're a newcomer. Representa um novo rosto. Tem sido uma batalha dura até agora? Sim, tem sido duro, mas estou habituada a estar diante das câmaras em estúdio, o que facilita as coisas. Vamos apresentá-la e falar do seu percurso. Recebemos muitas perguntas dos espectadores e vamos colocá-las ao longo do programa. Mas antes disso, vamos saber um pouco mais sobre Violeta Tomic. Meet Violeta Tomic. Violeta Tomic, uma outsider assumida que quer uma Europa à esquerda. Violeta Tomic cresceu na antiga Jugoslávia. A sua primeira paixão não foi a política, foi o palco. Estudou teatro na Universidade de Ljubljana e trabalhou em teatro antes de se dedicar à televisão. Violeta, hvala lepa. Ja, čisto sodo. Vse je v redu, Violeta Tomic. A Eslovénia tornou-se independente em 1991 e aderiu à União Europeia em 2004. 10 anos depois, Tomic deu os primeiros passos na política e tornou-se membro do Parlamento esloveno. Em 2018, integrou o Conselho da Europa em Estrasburgo, onde lutou pelos direitos LGBT. Agora espera trocar Ljubljana e Estrasburgo por Bruxelas e quer que a Europa ofereça uma alternativa ao capitalismo, aumentando os impostos. Quer acabar com as armas nucleares. Em Bruxelas quer mudanças, nomeadamente o aumento do poder do Parlamento Europeu e do poder das regiões face às decisões do poder central em Bruxelas. A sua marca política é porventura demasiado à esquerda para Bruxelas. Mas a antiga atriz eslovena quer regressar à ribalta com a candidatura ao mais importante cargo europeu. Não é frequente vermos um ator que se tornou político. A experiência de ator ajuda a ser um melhor político? Às vezes as pessoas dizem que a política é um teatro, mas eu não concordo com isso. O teatro é uma arte muito séria. Às vezes os políticos fingem, atuam. Quando comecei na política, um colega disse-me que eu não sobreviveria, porque acredito mesmo no que estou a dizer. Vamos colocar a primeira questão de um espectador. Sami Chauvet, da Universidade Livre de Bruxelas. Qual é a sua questão? A primeira pergunta é: quais são as suas propostas para combater a evasão fiscal? E a segunda, qual o seu plano para introduzir um salário mínimo europeu? A fuga ao fisco deve parar já se quisermos ter um Estado social e justiça social. Não podemos tolerar que milhares de milhões de euros ganhos em negócios realizados em Itália, na Eslovénia ou na Polónia se encontrem em paraísos fiscais. Precisamos desse dinheiro. Os paraísos fiscais devem ser abolidos. A segunda parte da pergunta de Sami, o ordenado mínimo. Qual é o seu plano para introduzir um salário mínimo na União Europeia? Na Eslovénia, uma das primeiras coisas que fizemos foi aumentar o salário mínimo. Pensamos que seria adequado para todos os países europeus contabilizar as despesas mínimas. Quanto é que uma família precisa ou quanto é que uma pessoa precisa, no mínimo, para viver?
O salário mínimo deve estar 20% acima desse custo de vida mínimo, porque é inaceitável que um trabalhador que trabalha 8 horas por dia e 40 horas por semana não consiga viver com o seu salário. Essa proposta tem talvez um problema. Independentemente do valor do salário mínimo, as pessoas, em particular nos países do leste da Europa, vão querer viver nos países do oeste da Europa, onde os salários são mais altos. O número de pessoas que deixam países como a Polónia, a Roménia e a Hungria é muito elevado devido a essa desigualdade. O que propõe não acabaria com essa situação. Acabaria sim, porque impediria a concorrência entre países, o dumping social, porque todas as pessoas poderiam viver do seu salário no sítio onde trabalham e vivem. Vamos prosseguir. Queremos continuar a conhecer as suas ideias. Temos um vídeo da Finlândia. Vamos ver. Como faria para criar uma ação urgente da Europa em relação às mudanças climáticas? Em segundo lugar, como obter um compromisso partilhado entre diferentes Estados para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Uma questão sobre as mudanças climáticas. O que faria? A nossa casa está a desmoronar-se, não há dúvida. Temos de tomar medidas urgentes. É simplesmente impossível fazê-lo neste sistema de capitalismo neoliberal, porque os objetivos desse sistema são o crescimento ilimitado e a concorrência, e não valores ligados às pessoas e ao nosso planeta. Temos de mudar o sistema porque não funciona. Todos os partidos, incluindo os que integram o que apelida de grupos neoliberais, parecem estar preocupados com o ambiente e fazem propostas para combater as mudanças climáticas. Não concorda com essas propostas? O que faria de forma diferente? O que significa mudar o sistema? Gostaria de implementar um programa como um New Deal verde para a Europa, graças ao qual criaremos muitos empregos verdes e infraestruturas e transportes públicos amigos do ambiente. Temos outra questão. Temos uma pergunta no WhatsApp. Ali Riza Coronel, em Ankara, na Turquia, quer saber o que pensa sobre a adesão da Turquia à União Europeia. What do you think about full membership for Turkey? É uma questão relevante. O que pensa? É uma questão difícil porque na Turquia muitos membros da oposição e muitos curdos estão presos. Há muitas violações dos direitos humanos na Turquia. Por isso, não creio que concorde com a adesão plena da Turquia à União Europeia. Qual é o problema? Erdogan? Sim, penso que sim. Se fosse presidente da Comissão Europeia, como lidaria com a Turquia e com o Erdogan? Porque seria obrigado a lidar com essa situação. Claro, falaríamos da liberdade dos outros partidos que não estão de acordo com ele, porque é assim que a democracia funciona. Pensa que as pessoas que partiram para se juntarem ao Estado Islâmico devem ser repatriadas para a Europa ou devem perder a nacionalidade? É uma questão muito difícil. O clima atual em que as pessoas se matam umas às outras devido à diferença de cor de pele ou de religião é terrível. Não sei em que ponto está o mundo. Há 10 anos não estava assim. A frustração e a agressividade são muito fortes. É preciso dizer também que as forças da NATO destruíram o Iraque, o que deu origem ao islamismo e ao radicalismo. A questão preocupa os eleitores porque estamos perante cidadãos europeus que deixaram a Europa e que podem regressar por serem europeus. Devem ser autorizados a regressar depois de terem aderido a uma organização terrorista? Sim, mas têm de responder a muitas perguntas e talvez cumprir pena de prisão pelo que fizeram. É bastante forte dizer que a NATO é responsável, pelo menos em parte, pelo Estado Islâmico.
Sim, definitivamente. O Iraque foi bombardeado com base em alegações falsas. Alegou-se que era preciso bombardear o Iraque porque o país tinha armas de destruição maciça. E no final soube-se que não era verdade. Nós, europeus, somos também responsáveis por ajudar a NATO a ocupar e destruir a Líbia, a Síria e o Afeganistão. O que estão lá a fazer as nossas tropas? E isso justifica as ações do Estado Islâmico? Nada justifica as ações, mas há sempre causas e consequências. Se tivermos políticas pacíficas, teremos amigos no mundo inteiro. Vamos prosseguir com algumas questões binárias, sim ou não, nada mais. Yes or no answer. Nothing else if that is okay. A China é uma ameaça para a União Europeia, sim ou não? Yes or no? Não. A Rússia é uma ameaça? Não. A necessidade de ir ao Parlamento de Estrasburgo todos os meses é um desperdício de dinheiro? Sim. Bernie Sanders no cargo de Presidente dos Estados Unidos, sim ou não? Definitivamente sim. O Facebook deve ser firmemente regulado? Sim. Julian Assange deve ser extraditado para ser interrogado? Não. A Rússia deve devolver a Crimeia? Não sei porque é assunto que lhes diz respeito. Penso que devem fazer um novo referendo. E finalmente, é fã das trotinetes elétricas? Sim ou não? Are you a fan? Yes or no? Sim. Já experimentou? Não. É o momento da nossa rubrica You Said It, com um excerto da intervenção de Violeta Tomic no debate do site Político. Para os banqueiros e corretores de Frankfurt e Londres, a última crise económica é apenas uma recordação distante. Mas as pessoas da Europa que pagaram a crise com milhões e milhares de milhões de euros de austeridade continuam a sentir os efeitos da crise. Mas os políticos em Bruxelas voltaram mais uma vez a colocar os interesses dos bancos e das corporações diante dos interesses do povo. Não faço parte do sistema como estes senhores aqui. Muitos diriam que é um problema. Os políticos de esquerda adoram criticar os bancos. Porquê? Why do you like bashing the banks? Well, as I told yesterday, during the economic crisis in 2008, Durante a crise económica de we 2008, were saving the banks. salvámos The os banks and bancos funds. e, para salvá-los, To save them, empobrecemos os orçamentos dos Estados de tal forma que provocámos um fluxo de dinheiro da periferia para o centro e dos mais pobres para os mais ricos. And it makes and all the money flow from the periphery to center and from the poorest to the richest. So Salvámos os bancos e eles agora esqueceram-se que os salvámos. Na Eslovénia, tivemos de recapitalizar os bancos e tivemos de vendê-los. In Slovenia, and then we have to sell them. Vamos responder a uma outra pergunta dos espectadores. Clara Wan, da Universidade Livre de Bruxelas, mais uma vez. Clara, o que quer perguntar? Tenho uma pergunta sobre as migrações. Pensa que a política migratória da UE respeita os direitos fundamentais dos migrantes? No, not at all. Não, de todo. Europe fails. A Europa falha na questão humanitária porque milhares e milhares de pessoas morrem no oceano. Finishing their life E nós in continuamos a ocean construir muros e a comprar armas. just building the walls. Neste momento, o mundo tem armas suficientes para destruir o planeta 5 vezes.
Isto também tem a ver com os objetivos climáticos. E a única coisa que fazemos é produzir e vender armas. O que faria em relação aos migrantes? Temos de resolver o problema na origem. Primeiro, temos de acabar com as guerras. E em relação aos migrantes que já cá estão? Temos de trabalhar com os migrantes que já estão cá para que possam ter aulas para aprenderem a língua do país, de modo a se integrarem o mais depressa possível na sociedade. E quando os países não os querem? Como sabe, há países que não querem aceitar imigrantes. Como conseguir essa solidariedade de que tanto se fala? Como resolver esse problema? Trata-se de um grande problema, porque se empurram as pessoas de um lado para o outro. Sim, e temos de ter uma estratégia comum, porque a União Europeia não é um supermercado onde se vem buscar aquilo que se quer. É preciso partilhar responsabilidades e valores. Diz que quer parar as guerras. Sim, Como vai consegui-lo? graças à diplomacia. Em muitas dessas situações, a diplomacia não funcionou até agora. Foi por isso que a guerra, em alguns desses países, durou mais de uma década. Não percebo como é que a diplomacia por si vai pôr fim à guerra em alguns países como o Iémen, a Síria e o Congo. Vou fazer-lhe uma pergunta. Por que razão a Alemanha e a França querem exportar enormes quantidades de armas e lucrar com a miséria dos outros? Podem exportar coisas boas, podem construir fábricas. Seria uma forma de diplomacia. Ok, e em relação à Rússia, que também exporta armas? Também coloca a mesma questão. Os políticos socialistas e comunistas pensam sempre, independentemente do que faz o governo, desde que ele seja de esquerda, que não se deve interferir. A Venezuela é um exemplo perfeito. Se fosse um governo de direita que estivesse a fazer o que o governo da Venezuela está a fazer, seriam os primeiros a dizer que é um escândalo. Porque é um governo de esquerda, a União Europeia deve ficar de fora? Não, de todo. A União Europeia deve sempre ficar de fora. Mas vou colocar a questão ao contrário. Se tratasse de um político de direita que agradasse a Trump, não haveria sanções e o povo que possui as maiores reservas de petróleo do mundo e muito ouro não sofreria de fome. Mas têm fome devido às sanções dos Estados Unidos. Uma pergunta para responder sim ou não antes da próxima questão. Não concorda com as intervenções da UE em caso algum? Não. Vamos continuar. Temos uma pergunta do Kim, da Alemanha. Vamos ouvir. Se fosse presidente da Comissão Europeia, quais seriam as suas propostas para os jovens? Propostas que pudessem ter impacto na próxima geração? Propomos um New Deal verde para a União Europeia que começará a investir na economia verde e a investir em infraestruturas verdes e em investigação. Com um New Deal verde, podemos prevenir a próxima crise financeira na Europa, porque sabemos, por exemplo, que a China, um país que está a crescer rapidamente, não sofreu uma crise financeira devido ao investimento. Não precisamos de austeridade, mas sim de investimento. Por que razão, desde a crise de que falou bastante, o voto das classes trabalhadoras desloca-se para a direita, em vez de ir para a esquerda? Por que razão isso acontece? A história repete-se. E temos de aprender algo com a história, senão vamos voltar a viver as mesmas coisas. Nos anos 30, no século XX, aconteceu o mesmo. Primeiro, uma crise económica e depois a Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas sentem-se tão frustradas e tão zangadas porque o dinheiro não lhes chega até ao fim do mês. E no extremo oposto, há pessoas muito ricas.
Durante a crise económica, quando apertámos o cinto, o número de multimilionários duplicou. A extrema-direita está a receber o voto das pessoas que sentem que a globalização liberal está a deixá-los para trás. É tudo. Não se esqueça, temos encontro marcado daqui a 2 semanas com Guy Verhofstadt, o candidato da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa. Agradeço aos espectadores e a Violeta Tomic. Boa noite, obrigada por estar connosco. Thanks for watching. Good night.